Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você a nossa última reflexão sobre o reino de Deus, sobre esse domínio exercido por Deus, sobre seus filhos, que se compreende nesse tempo de forma espiritual. E eu queria dar a última tradução do que significa esse reino de Deus na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é onde esse reino de Deus apareceu sendo trazido pela pessoa do próprio Jesus, com as suas parábolas e explicações a respeito do mesmo. Entendendo que esse reino ele era prometido, foi prometido no Antigo Testamento, e o povo de Israel esperava esse reino como um reino messiânico, de um Messias que viria como uma liderança política para libertar a nação de Israel da opressão do império vigente e que dominava Israel na época, que era Roma. E eles esperavam que esse Messias, e que esse reino do Messias, esse reinado do Messias, trouxesse libertação a Israel e fizesse Israel o grande império da época, a grande potência, a grande nação da época que eles esperavam e que aguardavam esse Messias. Ou seja, na época que esse Messias surgisse, Israel seria a grande nação do mundo. Essa era a concepção judaica a respeito do reino. Jesus veio mostrar um reino completamente diferente. Veio mostrar um reino que é não pautado, como temos falado, várias reflexões em questões políticas, sociais, de certa forma ligadas a essa questão política, socioeconômica, e também questões ligadas à geografia, territoriais, limites territoriais e etc. Expansão de um império e etc. O reino de Deus ele é aplicado em circunstâncias ligadas a Deus e ao seu espírito, porque ele se compreende de forma espiritual. Então ele se compreende de forma de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão, de justiça, como nós falamos, de paz e tantos elementos importantes. O reino de Deus na Bíblia também ele é evidenciado, além desse domínio de Deus sobre os seus e o poder que Deus emana por meio do seu reino, por meio dos filhos do seu reino, ele também é compreendido como o reino celeste, também é compreendido como o céu, também é compreendido como esse reino que hoje nós estamos vivendo como servos do Senhor Jesus Cristo, ele também é compreendido como o reino que haverá de se cumprir por toda a eternidade, que é quando o próprio Cristo será o Rei dos Reis, foi concebido o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas será colocado e visto por todos os seres humanos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz o livro do Apocalipse, quando estabeleceu o seu trono branco. E a Bíblia diz que a partir dali viverá, ou no mundo só existirá o império, o reino de Cristo. Que aí a gente traduz um pouco isso como uma interpretação lá do que Apocalipse chama de milênio, o reinado de Cristo, mas enfim, não vamos entrar no mérito da discussão sobre essas questões do Apocalipse, só entenda que no fim, o único poder que estará diante do ser humano é o de Cristo. E a Bíblia deixa isso claro. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem nesse reino viverão, que estiverem em Cristo, viverão nesse reino por toda a eternidade. Então, o reino de Deus, ele também é uma tradução do Novo Testamento de céu. E é importante a gente pensar nisso. E como ir para esse reino? Como se fazer não é uma pessoa habilitada, se é que a gente pode por nossa própria condição, a gente aprende na Bíblia que isso é impossível, isso é um dom gratuito de Jesus Cristo, mas como que a gente percebe o ser humano habilitado por Cristo e vivendo como habilitado a fazer parte desse reino, tanto agora de forma espiritual como na eternidade, concebendo esse reino, entendendo esse reino também como uma tradução do céu, do paraíso, que Deus deseja nos oferecer. Gálatas, capítulo de número 5, tem uma tradução, porque Paulo tem uma explicação a respeito disso, e é importante esse texto que a gente vai poder também explicar algumas outras coisas. Mas Paulo vai dizer que as obras da carne nos impedem de fazer parte deste reino. E a gente vai explicar um pouquinho do contexto e vai entender um pouco do que Paulo está querendo dizer. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: Mas eu vos afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Essa lei é a lei de Moisés. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades,
rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias e partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A essas coisas, as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo, Jesus, crucificam a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Então, o trecho que a gente leu, Paulo ele diz, não é, a respeito primeiro das obras da carne e depois do fruto do Espírito, ou seja, é resultado da ação do Espírito em nós. E o verso 21, ele diz no fim que quem pratica aquelas obras da carne que ele citou aqui, ele fez um apanhado de algumas obras, lógico que ele não colocou todas. Você vê Paulo, por exemplo, também falando sobre obras da carne que impedem o homem de ver o reino de Deus. Ele fala também em 1 Coríntios capítulo número 6. Mas de qualquer forma, Paulo está dando um indicativo para nós de que as pessoas que vivem sob essas obras, elas não vão herdar o reino de Deus. E esse reino de Deus, como é traduzido aqui, ele não é esse reino só que se aplica hoje de forma espiritual pelo Espírito Santo. Esse reino tem uma concepção eterna. A Bíblia diz que essas obras da carne, como ele colocou, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, elas nos impedem de ir para o reino. Só que é importante a gente traduzir ou justificar ou explicar, melhor dizendo, uma verdade muito importante nesse texto aqui. Que sempre quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, sim, mas Paulo está falando sobre obras da carne, Paulo está falando sobre pecado, Paulo está falando sobre, por exemplo, ciúme, ira, ambição egoísta, discórdia, como está escrito na minha versão. E de alguma forma, tanto eu como você já praticamos isso. E talvez praticaremos essas ações carnais, infelizmente, na nossa vida. Então Paulo aqui está dizendo que por causa disso e por meio desses erros, nós também não temos condição nenhuma de herdar o reino de Deus. Paulo está dizendo que se nós praticamos essas coisas, nós não herdaremos o reino de Deus. E se eu e você temos esse sentimento em alguns momentos da vida, será que a gente vai perder o nosso ingresso com relação a esse reino de Jesus que será estabelecido eternamente? A resposta é que a gente está entendendo o texto de forma equivocada, e muita gente entende esse texto de forma equivocada. Porque primeiro a gente tem que entender por que Paulo está falando, eu vos afirmo, andai pelo Espírito, para que vocês não satisfaçam o desejo da carne. E ele vai falar uma coisa muito legal no verso 18, ele diz assim, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Porque Gálatas sofria com o judaísmo. O judaísmo dizia o seguinte, você só é santo ou você só está correto diante de Deus na sua conduta se você seguir a lei de Moisés. E isso, infelizmente, perdura até hoje em muitas igrejas cristãs. Só que isso não é verdade. Porque a lei de Moisés, ela era um indicativo a respeito do que viria depois, que é o próprio Jesus e a sua mensagem, os seus ensinos. A lei de Moisés, ela era um fardo pesado de carregar, como diz o apóstolo Paulo. Só que em Gálatas, os judeus que se converteram e que estavam na igreja, eles diziam o seguinte, nós somos de Deus, mas nós temos uma tendência carnal ao pecado muito grande. Então, a única forma de nós vencermos o pecado ou os desejos da carne é a gente criar para nós uma regra de conduta legalista mesmo, como é a lei, para que a gente não peque. E Paulo quebra esse fundamento dizendo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Por quê? Porque o fundamento de viver sob o princípio do Espírito Santo é muito maior do que o fundamento de viver sob um regime legalista, que é justamente o que o Novo Testamento quer quebrar. Deus não quer ninguém vivendo sob princípios de regrinha se pode ou não pode. O princípio do Novo Testamento é você agir para Deus, como adorador, em amor. E tomando decisões ao lado de Cristo e ou
tentando matar os seus desejos carnais e se prevenindo com relação a estes que estão na nossa vida. Paulo vai dizer em Romanos que eles funcionam, no capítulo 5, como uma lei que guerreia dentro de nós. Paulo diz que a gente vence isso por decisão própria. E essa decisão ela vem respaldada primeiro pelo princípio da consciência, de que se amamos a Deus, nós precisamos fazer por onde, demonstrar esse amor com a nossa própria vida. E segundo, como muitos comentaristas, pela atuação do próprio Espírito Santo, que nos fortalece e nos capacita a vencer as obras da carne. Mas é interessante que o próprio texto diz, verso 17, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Parece que os dois estão com uma luva de boxe guerreando entre si. Mas na verdade isso dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, lá na nossa alma, isso funciona dessa forma. Nós temos uma inclinação ao Espírito Santo por obra de Deus e uma inclinação ao mal por obra da carne. Nós seremos o que nós alimentarmos. Ou seja, se você alimentar literalmente o mal, você vai produzir obras más, oriundas da sua carne e da vontade pecaminosa que infelizmente está em nós. Por mais que a gente não concorde muito, talvez na sua concepção religiosa, mas ela está em nós. Você sempre vai fazer alguma coisa de errado e vai se arrepender. E isso é oriundo de uma raiz má que aflige a nossa alma e que nos leva muitas vezes a uma tendência, como o texto mesmo vai dizer, de impureza, de egoísta, de ciúme, de discórdia, de partidarismo, de inveja. Por isso que, se a gente for traduzir o texto, que é o segundo ponto, como todas as pessoas que praticam esse tipo de obra não vai para esse novo reino que Jesus vai estabelecer eternamente, que já está estabelecido na cruz do Calvário, melhor dizendo, ninguém estará no céu. Então, como precisa ser interpretado esse texto? À luz da decisão de viver em Cristo, você anula as obras da carne. Só que o texto aqui, Paulo não está dizendo que aquele que pratica um ato de ciúme na vida será impedido de ir para o reino de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, existem pessoas que se inclinam a viver sob a impureza, sobre o princípio da imoralidade, entregam sua vida à feitiçaria, à inimizade, à vaidade, à ira. Ou seja, não são aqueles que cometem um pecado esporádico de um erro, de uma falta de controle, de uma precipitação e se arrependem e buscam o perdão de Deus. Mas sim aqueles que tomaram a decisão em suas vidas de viver dessa maneira. Estes, infelizmente, não entrarão no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar de pecadores. A diferença é que existem dois tipos de pecadores. Aqueles que reconhecem primeiro que são pecadores e que, com custo, com luta, com perseverança, com dedicação e com uma busca incessante na vida de neutralizar essas ações carnais, vivem dirigidos pelo Espírito Santo, esperando alcançar o prêmio da soberana vocação, ou seja, o ingresso a esse reino de Deus estabelecido eternamente, onde não mais terá influência carnal. E existe aqueles que, reconhecendo até mesmo que são pecadores e que ninguém é perfeito, escolhem viver sob o princípio do pecado. Sabem o que é certo, mas não dão a mínima sobre a importância de suas ações com relação ao seu compromisso com Deus e principalmente na relação dessas ações com a sua própria eternidade. Então, a gente aprende no texto que não herdarão o reino de Deus quem tomou para si o ideal, o intento de vida de ser impuro. Ou seja, fez da sua vida a verdadeira impureza, fez da sua vida a verdadeira idolatria, fez da sua vida a verdadeira ambição, fez da sua vida o verdadeiro ciúme, a verdadeira discórdia. Ele é o próprio partidarismo, ele é a própria orgia, a própria sexualidade desenfreada diante de Deus, ele é a própria inveja. Essa é a missão que ele mesmo trouxe a si para a sua vida. Infelizmente, a essas pessoas, o reino de Deus não se aplica, porque o que elas desejam não é viver dirigidas pelo Espírito nem na presença de Deus, é dirigir seus desejos e suas paixões.
independente do que o outro pense, independente, se você for ver muito dessas ações pecaminosas, elas afetam diretamente o próximo. Inveja é o próximo, ciúme é o próximo, ira é o próximo, ambição egoísta é o próximo, discórdia é o próximo, partidarismo é o próximo, ou seja, as ações de pecado, elas ferem, magoam a vida daqueles que nos cercam, mas as pessoas vivem indiferentes a isso. Essas pessoas que vivem desta maneira, infelizmente, elas estão inaptas, não porque a cruz de Jesus é insuficiente, mas porque elas tomaram uma decisão por elas mesmas de viver distantes de Deus, vivendo segundo suas paixões e desejos. É interessante que, por mais que Paulo esteja falando aqui a respeito do reino e falando sobre obras da carne, Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade de irmãos na Galácia. Gálatas, o livro de Gálatas é para a igreja da Galácia, que vivia sobre essa questão difícil de entender que o que é feito tem um impacto diretamente, ou tem um impacto, ou demonstra de fato se a sua vida está em Deus ou não, e se é o Espírito Santo que dirige a sua vida ou não. Então, Paulo está escrevendo à igreja, dizendo, olha, se vocês vivem dessa forma, o reino de Deus infelizmente não é para vocês. E infelizmente isso se aplica também a muitas pessoas que são ditas servos de Deus e que se encontram em igrejas. Infelizmente, muitas pessoas são aparentemente cheias do Espírito Santo. São aparentemente pessoas que amam, que têm paciência, que são boas, que são fiéis, que têm amabilidade, mas que lá no fundo, vivem segundo os seus desejos e suas paixões. E Paulo diz, sobre essas pessoas, o reino de Deus, infelizmente, não se aplicará eternamente. Então, nessa última reflexão sobre o reino de Deus, crie sempre uma consciência a respeito de onde você quer passar a eternidade. E o que te coloca no céu, gratuito, dado por Jesus, segundo a sua morte e ressurreição, e segundo o próprio Cristo como Senhor e Salvador de todos nós, e o que lhe tira de lá, e me tira de lá, e pode me tirar de lá também, é a minha própria escolha. Viverei segundo as minhas paixões e desejos, ou viverei guiado pelo Espírito Santo? Essa é uma decisão minha e uma decisão sua. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina que mesmo pecadores, e mesmo às vezes até cometendo alguns desses pecados lidos, o Teu Espírito Santo nos perdoa, nos redime, nos restaura. E, ó Deus, nós não perdemos aquilo que ganhamos por graça concedida por Jesus Cristo. Mas também precisamos viver, ó Deus, concernentes a essa bênção que ganhamos. Porque segundo, ó Deus, a Tua palavra, se vivemos, ó Deus, sobre a carne, como podemos dizer que nascemos de novo em Cristo Jesus e que somos dirigidos pelo Espírito Santo? Tende misericórdia de nós e nos faça, ó Deus, viver segundo o Teu Espírito, para que mesmo que falhemos em alguns momentos da vida, tenhamos a consciência de que precisamos santificar a nossa vida, viver dependentes do Espírito Santo e vivendo, Deus, de acordo com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, e que precisa a nossa vida ser condizente com a mensagem do nosso Mestre. Clamamos para que vivamos assim e consigamos, nessa luta, Deus, do Teu Espírito nos ensinando a fazer o que é bom, o correto, querendo frutificar sobre a nossa vida e os desejos carnais que infelizmente nos levam, ó Deus, a tantas ações pecaminosas, que consigamos escolher e vencer o mal que nos aflige. Para que de fato, ó Deus, tenhamos a consciência de que o reino que o Senhor tem preparado para nós há de se cumprir a nossa vida quando daqui partirmos, e está se cumprindo em nós de forma espiritual, pela própria presença do Senhor por meio do Teu Espírito. Nós oramos que assim seja, ó Deus, e que se há irmãos que precisam, ó Deus, transformar suas vidas por meio, ó Deus, de tantas escolhas erradas a uma vida no Espírito e controlada pelo Teu Santo Espírito, que assim eles consigam essa libertação, ó Deus. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Em nome de Jesus.